Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, que nem diz o nosso amigo João, nosso gerente, né? Depende do horário que tu estás vendo o programa, então nós já estamos cumprimentando todo mundo. Quero convidar você a assistir mais esse programa do Aeroclube Blumenau, o AsaCast, e faço menção aí aos nossos apoiadores, patrocinadores, que fazem parte aí desse abrilhantamento aí do podcast do Aeroclube. A Nuvme, Flyjet Aviation, Valhall, Hangar 33, Labella Pizzaria, tá aqui a pizza, né? Diz que tá aqui dentro, né, João? Tá aqui dentro a pizza. Depois nós vamos comer essa pizza aqui. Segura aí, João. E também a Proteção Marcas e Patentes e a Ruka Motos, que é a mais nova apoiadora aqui do programa do AsaCast. Aí. Diz que o Sérgio Roberto Probst, que vai pagar pizza, não porque a pizza nós ganhamos, né? Mas vai pagar Coca-Cola para todo mundo, vai pagar um monte de coisa para todo mundo aí depois do patrocínio. Eu quero ver essa conta. E conosco nesse dia aqui, para fazer um pouco de resenha, né, Sérgio? E assim, muitos pediram, especialmente que ele viesse aqui, né? Nada mais, nada menos do que o nosso sócio, Celso Vruck. Boa noite, Celso. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco. E a turma é resenha, tá, Celso? Eles falavam assim, não, leva o Celso. A torcida era grande, era isso, Sérgio? Então, eu não sabia que tu era tão famoso, Eu Celso. também não. Eu também não. Eu tinha certeza que tu era um cara bastante necessário, não era mas famoso, não tinha essa coisa. Nunca é minha pretensão, nunca foi. Você aí dando autógrafo, né, Celso? Não, e também tenho as dificuldades de falar, então evito o que é público aí. Então tá bom. Celso, quantos anos de Aeroclube, Celso? Com que ano que tu chegasse no Aeroclube? Tu lembra disso, não? 86. 88 eu formei. Tá. E de lá para cá comecei primeiro entrei no Aeroclube não por querer ser piloto, seguir a carreira. Sim. Eu tinha a minha carreira no meu segmento aí pronta e deu uns problemas na vida na época. Eu disse, eu vou fazer o curso de piloto. Eu me criei e morei uns 30 anos na cabeceira, próximo, 700 metros da cabeceira sul. Eu disse, depois que deu esse negócio, eu vou fazer o curso de piloto. Quer dizer, tu sempre morasse aqui no bairro, então? Sim. Eu fiquei depois uns 30 anos morando na Velha. Sim. Mas o restante na Itopava Central. E próximo sempre do aeroporto. E aí tu veio fazer PP, não planador, é isso? PP. Depois que tu fosse pro planador? Depois que eu fui pro planador aí. Sim. Aí foi... Na época tinha um rebocador ativo aqui, mas deu uns problemas. Aí pediram, Celso, faz o planador. E eu fiz o planador para ser o rebocador aí também junto. Eu não lembro, na época precisava também ser piloto planador para ser rebocador? Tinha uma época que não precisava. Uma época que não precisava, mas aí depois já voltou de novo. Instituiu, né? Inclusive instituiu um certo período carteira de piloto rebocador. Que eu acho que até tu chegou a passar por essa carteira. Tenho ainda no meu documento. Tens aí, né? Então, aí era tinha piloto de acrobacia, tinha carteira de piloto rebocador, e daí eu acho que tem mais uma carteira que eu não lembro qual é. Mas existia sim. Isso até uns 15 anos atrás havia essa carteira de rebocador aí. Exato. Agora que passou a endosso. Para nossa audiência entender um pouco, para você hoje ser um piloto e rebocador de planador, você precisa ser um piloto também de planador. Senão você não pode ser rebocador, mesmo com experiência e tal, né? E tinha uma época que não precisava, né? Mas o clube, ele tinha por hábito fazer isso aí. Regulamento interno, né? Sim. Tu chegou então a voar na época que eu estava em Londres, que eu voava em Londres nessa época, né? Quando o aeroporto aqui foi asfaltado, então nessa época tu também foi para lá? Foi. Claro. Foi. E chegasse a rebocar lá também, então? Bastante. Entendi. Eu e o Betinho, geralmente. Sim. Tu vê, nós dois. O Celso eu lembro pouco, né? Eu lembro mais do Betinho, lembro do Sérgio, lembro do Luiz, lembro do Mauro, falecido Mauro, que estava lá talvez mais direto, né? Foi na época que eu estava começando a voar também. Praticamente todo sábado ou eu fazia voo de quero-quero. Sim.
no sábado ou ficava no reboque aí. Sim, sim. Sim. Então, E depois lá, assim, Celso, chegasse a ser instrutor? Não, só ficasse nessa entre planador e rebocador. Rebocador. Sempre sócio, né, do Aeroclube, desde lá de trás, né? Sim. Eu dei o que? Aula teórica um ano por aí. Mas não é a minha praia. Aí eu acabei desistindo. Dei regulamento por um ano. Sim. Comecei a dar o regulamento aí, aula. E na época os aviões assim, que mais chamou a atenção, assim, que tu teria vontade de voltar a voar? Eu vou dar uma chance. Não, eu quero escutar dele, porque falaram já o avião que ele gosta. Vai. Eu comecei no GDB. Fiz 12 horas, aí quebraram o GDB. Sim. Aí tava aquela época, poucos aviões, vamos pro Citabria. Aí fui pro Citabria. Estava com 5 horas por aí, quebraram Citabria. Aí ficou meio ano, quase um ano, sem instrução prática, só tinha o Tupi, e na época o Tupi era o Salvador da pátria, como sempre, você acha? Aí liberaram o Tupi, aí eu acabei fazendo o meu PP no Tupi todo. Ah, tu fizesse no Tupi. No Tupi. Menos então convencional. Depois que tu voltou a voar convencional. Sim. Porque um piloto planador um piloto de rebocador tem que voar convencional, então, né? E como eu morava, a 700 metros da cabeceira sul, sim. Final de semana não tinha o que fazer, eu já tinha umas 60 horas, 70 horas de Tupi, eu fazia quen. Na época o hangar lá embaixo, então domingos era 3, 4, 5 voo panorâmico aí. Sim. E fazia de Tupi daí? Tupi, só tinha o Tupi ativo daí. Aí mais tarde aí começaram a entrar os bueiros, mas era uma época só o Tupi, e o HMF ele era restrito para rebocador. Existia uma certa, como é que se diz, naquele só podia voar quem tinha 100 horas em comando, não sei o que. Que nem nós temos hoje o 180, o Airboeiro 180. Só para reboque. Quer dizer o seguinte, que a parte do rebocador na época só se começava a rebocar com o HMF, né? Quando tinha pelo menos 100 horas em comando de PP, né? Então é isso que ele quis dizer. Entendi. Tinha 2 rebocadores, era isso? Não, no início só um. Só o HMF. Só o HMF. Se voava sem rádio, sem nada, só o barulho dele aí. Tu vê, né? Nós entrevistamos o seu Frère, né? Harald Frère. Falou do GDB, tu falou do GDB. Provavelmente o Balken vai falar aqui também do GDB. Então nós temos que ressuscitar esse avião, né, Celso? O que tu acha? Era bom. Era bom, né? Deixar o originalzinho. Sim. João? O João, João tá só de olho aqui nas contas. João, faz o plano de contas aí, que tu sabe que para gastar ele é fantástico. É lona, é bem mais barato aí do que os outros. É barato. Mas nós vamos ter que botar, porque essa turma tudo voa, cada 3 palavras fala do GDB, então temos que botar esse GDB voado uma vez aí. Puxa lá um 300, deixa guardado lá que vai resolver o problema. E um fato curioso, aí eu fui pro reboque e como eu vim do Tupi, então pouso, o triciclo é fácil. Aí pro HMF no início sempre pouso comercial. Aí determinado dia o Balk chegou e disse: a partir de hoje só pouso 3 pontas aí. Aí eu estrepei um tempo aí, mas foi no 3 pontos aí, e a gente sempre pousava na lateral da pista. Sim. Depois... Não consumir pneu e coisa, né? Sim. Então, que na época... Não, outras eles fazem assim. Outras fazem assim. Na época o aeroporto era roçado, era mantido então... Era uma grama, né? Era grama. E daí, antes dessa situação, depois que foi ampliada a pista, que foi alagada a pista, nessa aí acabou com as laterais, entendeu? E o pátio... daquela vez já... Sim, e o pátio, daí a construção do pátio... Tem o pátio também hoje lá. Aí o acesso, tudo... O acesso do pátio de manobra lá também, que hoje prejudica. Tem as taxiways que não tinha, né? Antigamente.
Então, Eu me lembro que, eu era guri, mas eu me lembro muito que o pessoal taxiava sobre a grama. Lembra disso? Né? Tupia os aviões dali. o pouso era no HMF, o rebocador sempre Sempre na grama. sempre na grama aí. E o O Celso restante. sempre foi um parceiro, né? Porque Sim. assim, a verdade é a seguinte, o Aeroclube sempre teve altos e baixos, né? E o Voa Vela também, né? Porque o Voa Vela sempre é aquele espírito de equipe, né? Se não tiver 3, no mínimo, tu não voa um planador, né? E o Celso sempre foi parceiro todo final de semana aí, podia contar com ele. E ainda raro pode, não né? poder. E E ainda hoje pode. continua ainda, né? Com certeza, né? Mas, Até parou, o planador parou uns 10, 15 anos. acho que foi quase 10 anos. 10 anos. O reboque, um sábado eu estava rebocando, eu era o único rebocador ainda ativo aí, e acabei rompendo um tendão de Aquiles ao tentar ajudar a puxar o planador da grama para a pista. Deu ruptura total, fiquei 6 meses de molho aí. Sim, engessado, certo? De engessado, 3 meses, mais 3 meses de bota. E aí o planador se acabou, aí ficou uns 10 anos parado. E o planador, né, Celso? Tu pode dizer até melhor do que a gente, né? O Sérgio também, aqui tem 3 pilotos planador, eu, o Sérgio e o Celso são pilotos planador. Então, além de ser um esporte coletivo, tem que ter aquele negócio de um cutucar o outro. Eu sei porque o Zíbio tá na frente do negócio. E aí, pessoal, sábado é bom, vamos lá e tal. Daí um levanta a mão, pode ser. E vai pouco incendeia e todo mundo vai, né? Mas a velha e tem que ter a paixão, né, cara? Tem que ter a paixão do negócio. Uma coisa que eu admiro do Celso é que da velha guarda só ele tá. Tá? Muita gente da velha guarda é verdade. Não tá ninguém mais voando. Da velha guarda é isso. Eu não vou faz tempo. Balken pode considerar um pouco o Zíbio da velha guarda ali também. Mas o Zíbio na época era aluno, né? Era piá pequeno, aí vinha aí, fazia 3, 4 voos. Ele chegou a voar até sem ter idade para isso, né? Entendeu? Porque tinha uma turma boa, né, de planador, né? Tinha uma turma bem pegadora, né? Nós chegava a colocar 5 planador no ar. Olha só. Tinha os 2 Quero-Quero, o Zequiel e mais 2 Iapecan. Pô, boa, né? Isso no HMF. Era engatar um e um atrás do outro. E perrengue aí com planador, pouso fora, essas coisas. Tu tivesse algum perrengue disso aí ou não? Na tua carreira toda? Nunca fui tão arrojado de dar uma saída. Sim, cheguei a fazer até panorâmico um dia com uma pessoa, fomos até o Morro do Baú, Garcia, o dia estava espetacular, propício para isso. Outro dia um outro com Iapecan também, fomos a 2.000 metros aí, mas nunca tive problemas com Quero-Quero. Sempre conseguiu voltar para a base? Sempre para a base. Legal. Um perrengue que nós passamos em Londres, não sei se tu lembra, aquele dia, teve um vento forte de Londres para Rio do Sul, nessa direção. A gente voava naquela Num vale, né? Colina Norte e Sul, e tinha um vale até Rio do Sul, né? Sim, vale. E lá tinha uma ferradura lá. Sim. Do outro lado da Colina Norte. E aí daqui a pouco foi o Olaf, não sei quem é que foi o primeiro aí no Quero-Quero. Daqui a pouco voltou meio apreensivo aí. Tanto é que ele não podia nem fazer base longa, porque senão não chegava na pista, de tão forte que era o vento aí. Proa, né? Aquela ferradura, ela fica na parte norte da Colina Norte. Mais para Presidente Getúlio do que para Londres. E aí, eu fui, não sei se eu fui o segundo, o terceiro, naquele dia voar. Aí ele estava brincando, daqui a pouco perdia um pouco aquela ferradura, dava por trás, pegava o vento de contrário, o pau despencava 200, 300 metros numa taquarada aí. Sim. Aí só dava tempo de chegar na pista. Então foi o único perengue que eu tive com... Só que lá também, diga-se passagem, lá tinha, né? Agora também não tem tanto ali na região. Muito lugar para pouso, né, o Celso? Sim, ali era só pastagem na época, né? Meu Deus, ali era... Mas ali era muito bom voar. Ainda é muito bom voar lá, porque o pessoal sai em direção a Ituporanga, né? E vai até Atalanta, tal, dá a volta e volta. Então tem bastante lugar bom ainda para pousar. Mas na época, então, nem se fala, né? Era virar tudo em arrozeira e coisa. E o maior perengue que eu passei, muitos nem sabem,
numa volta de um reboque aqui em Blumenau. O HMF se sentava atrás do solo e a mistura e o ar quente eram muito próximos, eram um acima do outro. Eu puxei o ar quente, na verdade não puxei o ar quente, puxei a mistura. Nossa, aí chegou na final aqui, eu precisava um motor, aquela merda não tá reagindo, o que tá acontecendo? Como tinha inércia lá, a hélice não calou, a hélice não chegou a calar, aí eu vi a mancada lá, só fechei a mistura lá, eu abri e voltou e pronto aí. Mas chegar. O único perrengue que eu passei nesses anos mais piores aí. Aqui na verdade, né, Celso, o Aeroclube, o departamento de Vovela, tanto o Aeroclube, a gente sempre teve um currículo de fazer as coisas certas, né? E a gente sempre teve muito cachorro para cuidar das ovelhas, né? Que eu sempre digo, né? Sempre tinha 2, 3 cachorrão arrotando do lado, não faça isso, não faça aquilo, não sei o que. Então a gente sempre teve essa situação, né, Celso? Sim. E isso também ajudou muito, né? Nos veio trazendo até hoje, né? Isso é importante. Mas acho que o Celso, a história melhor dele toda nessa situação toda, é o financeiro do Aeroclube. É mesmo? Que é o cara que cuidava do dinheiro. Que sempre cuidou do dinheiro. Verdade, né, Celso? Mas tu tem que contar uma que tu conta pra todo mundo, que é a história do centavo, Sérgio. Não, do centavo foi do Mário. Lembra do centavo do Mário? Eu contei essa história aqui. Foi o Mário. Com o Mário, do podcast, que um dia, um sábado de tarde que eu cheguei, que o Mário estava desesperado, com a cabeça abaixada em cima da mesa, chorando. Eu disse, mas o que está acontecendo, Mário? O Celso, porque esse 1 centavo aqui, ele quer que eu descubra onde é que está esse 1 centavo. Eu disse, tu dá um jeito aí, porque senão... Não pegaram, puxaram do bolso e pega aqui o centavo. Mas isso que importa, né? Na verdade, quem me colocou no financeiro, o falecido Fernando Schlupp. Verdade. Tu fosse o tesoureiro dele, né? Tesoureiro. Celso, eu vou ser o presidente, tu tem que ser o tesoureiro. E aí eu entrei na parte de diretoria do clube sempre. Então pegamos uns perengue forte. Época difícil, né? Difícil. Sim. Sempre teve época difícil, um pouco sempre mais. Teve. Sempre teve. O clube ele tem 2 coisas que são fatos aqui. Um santo muito forte, que graças ao bom Deus, né? E perrengue na vida, né? Então tu pode contar que vai ser a vida toda. E aí de lá para cá, sempre, geralmente estava com algum cargo aí no clube daí. Até diretor social, mas a maioria entre tesoureiro, vice-tesoureiro, conselho, sempre que mesmo não sendo do financeiro, sempre dava uma ajuda para o pessoal, tu faz assim, melhor assado. Aquele olhar clínico, né? Tu é formado em quê, Celso? Eu sou economista. Economista. Eu até pensei que era contabilidade. Não, economista. Tu fala numa história também uma vez da conta de luz. Qual que é aquela? Não, é que conta de luz e depois do gerente, né? Mas isso foi o que eu falei no podcast junto com o Mário. Mas assim, a gente estava numa época bem difícil, assim, mais uma de tantas, né? E aí eu era o presidente e ele o tesoureiro. Daí um dia, um sábado de tarde, acho que foi isso, né, Celso? Eu estava na secretaria, só tava nós 2 aqui, acho que não tinha mais ninguém, né? E aí então o Celso disse assim, Sérgio, não tem dinheiro para pagar a conta da luz na segunda-feira. E ele disse, puta, Celso, nós vamos ter que mudar essa história. E aí foi que a gente decidiu juntos, né, de arrumar um gerente e tal. Inclusive até eu e ele combinamos em bancar esse funcionário até que então o Aeroclube pudesse pagar o salário dele e ele desse certo, né? Porque era a única maneira naquela vez, né, Celso? A gente tinha uma secretária, mas a secretária fazia o trabalho de secretaria, ponto, né? O Mário... E o Mário acho que meio que caiu do céu para nós, né, Celso? Acho que foi o cara certo na hora certa, entendeu? Vocês não tinham gerente, né? Não. E... Então, até minha sugestão é vamos colocar um gerente, um administrador aí. Sim. E a gente tomava um chopp no Alemão, logo abaixo da Uniaselv. Tem
bar aí. Conhece ali? Não, na Selva tem um bar, era de um alemão ali. Tudo ainda tem um bar? Tem, pois é. Sim. Mas na época era bem feito, o alemão era bem meticuloso, chato. E aí a mulher dele tinha as pousadas aí. O pessoal, do lado do bar lá. do bar. E aí eu falando lá com ela, eu disse, tu não conhece ninguém que tá querendo trabalhar, não sei o quê. E aí ela me apresentou o Mário. E depois eu trouxe aqui. Mário Vitório Ratzweiler. Ratzweiler. E ele trabalhou com frota, já tinha experiência gerencial, compras e tudo mais. E foi um achado para nós. Na época Legal. e sempre. E ele, na época, não tinha computador, não tinha nada. Então ele controlava todas as horas vendidas e voadas. Ele fazia tudo. Tinha um caderno, né? Uma ficha, cada um tinha uma fichinha. Uma ficha, mas ele tinha um caderno. Me lembro que ele tinha um caderno, porque eu fiz PP na época do Mário. E ele dizia, vem cá. Daí ele anotava ali, pegava um recibo, anotava, dava um recibo. O recibo era tudo à mão. manual, né? Uma via do Aeroclube e uma via do cliente. E aí eu exigia dele. Disse, olha, toda sexta-feira eu quero uma posição. Quanto vendeu, quanto gastou, quanto tem para pagar. Quanto que o Sérgio gastou? Fala a verdade. E isso toda sexta-feira nós sabíamos as horas lá, quanta que tinha, mesmo que era na caneta. E de vez em quando eu dava um tipo de uma auditoria, mas sempre tudo certo, nunca tive problemas com ele, só posso agradecer a essa pessoa. Foi uma época boa, né? Ele teve aqui, né? Foi uma época boa e o Aeroclube sempre teve transições, né? Sendo na escola, a questão de aviões, que a gente teve várias transições, e também aqui nessa parte administrativa, né? Hoje a gente tem uma parte tudo implantada de sistema, enfim, mas ele foi o primeiro gerente oficialmente do Aeroclube. Sim. Né? E foi ali que deu um pontapé inicial até para um crescimento, né? Crescimento e digo mais, sobrevivência. Isso foi que ano? Não lembro. Tem lembra o ano ou não? Não. Mas foi nos anos 90, né? Sim. Faz uns 20 anos aí. Mais de 30. Tem uns 30 anos. Porque eu acho que foi uma tomada assim, de decisão que eu e o Celso tomamos naquele dia que fez mudar a história do Aeroclube. Porque eu acho que se tivesse mantido a situação que estava, eu acho que nós não teríamos dado a volta, porque assim, o Mário, ele é aquele que assim, o Celso sabe como é que é. A gente sentava na frente dele, eu quero isso e tem que correr atrás e se vira, eu falava para ele. O Celso sabe disso. Te coça, eu falava para ele, te coça. E aí segunda-feira ele corria atrás. Então é aquele tal do negócio, né? Quem você conseguiria se não fosse assim? Né? Você pedir para a secretária até vendia hora de voo e tal, mas ela não corria atrás, né? Era a Dilene na época, eu acho, né? E uma excelente pessoa, do bem também, extremamente honesta e tal, só que não era uma líder, né? Não tinha o poder de liderança, né? Então a gente criou esse cargo, investiu nesse cargo, levamos sorte que o Mário veio, porque ele era também focado, sabe? Ele era um cara que, né, Celso? Eu acho que assim, a nossa palavra para ele era uma ordem, sabe? E ele corria atrás daquilo e tal. Acho que ele até contou aqui no podcast, né? Que a gente tava aí. E ele tinha um carisma muito bom. Ele tinha os alunos na mão e tinha os instrutores na mão. Eu lembro disso, o pessoal gostava muito dele. Respeito muito grande por ele. Ele dava o respeito e tinha o respeito também, né? Então ele era uma pessoa que de bastante confiança nossa, né? Bom, né? A gente gosta de falar isso, Celso, e isso aí abrilhanta a escola, porque assim, poxa, nós estamos entrando no 84 anos, né? Esse ano faz 84 anos essa escola. Então não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil e para você manter uma estrutura dessa, a gente sabe que muitas ficaram pelo caminho, né? Talvez por vaidade de diretoria, por vaidade de não trocar equipamentos, enfim. E a gente está aqui firme, né? Às vezes dá as arranhadas, puxa daqui, puxa de lá, e nós estamos aí, estamos firme e forte, né? De vez em quando levamos um susto, vamos lá na oficina, né, Sérgio? Hoje nós fomos na oficina, olhamos um para cá do outro. Quantas horas tem esse avião? Tanto. Meu Deus do céu, vai entrar na TBO, a gente já
já leva um susto, já... Sabe, quando a gente acha assim, né, Sérgio, que tá dando uma... Não, agora nós vamos dar uma respirada. Já tem outro na fila para entrar na TBO. Então é isso aí. Vai ter acostumando. Vai ter acostumado já. Tô quase acostumado já. De aeroclubes, na época tinha as famosas rezas aí. Sim. Reunião anual dos aeroclubes. O André me perguntou no outro podcast, mas eu Alguém não falou isso, reunião... reunião do Serac 5. Sim. Né? Reunião Serac 5. Ficava reza. Cada ano era num estado. Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. E assim revezava e era feito num aeroclube. O pessoal... Nós fizemos um aqui, não, né? O Serac bancava. Ele ajudava uma boa parte... Tu vê, hoje não tem mais isso, né? Não, depois que a ANAC começou, acabou, e os aeroclubes também. Na época, acho que nós tínhamos 63, 65 aeroclubes na região. Diz na região que na região sul? Não, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Era. E como ficaram isso aí tudo? Ativo na época. Menos a metade disso aí. Menos. Santa Catarina ativo na época, se eu não me engano, era nós, Criciúma, Florianópolis, que é Santa Catarina, né? Era Rio Negrinho, Videira, né? Que tinha o Chapecó, que tem Chapecó, que eu me lembro assim, tem Lages. Lages, nós temos nosso planador, Rio Negrinho, né? Lages, isso, Lages também. Era não era fácil. Não. E depois não fizeram mais esse tal da reza. Aí acabou. É que aí foi migrando para a ANAC, né? E aí então a própria Serac foi destituído, né? Mas essas reuniões, eu acho que assim, isso é uma coisa que devia colocar amanhã depois num fórum qualquer aí. Eu acho que a ANAC deveria retomar isso, talvez não mais a nível nacional, porque assim, muitas das coisas naquela época, né, Celso? Muitas das coisas, os perrengues do aeroclube eram resolvidos ali, era pelo menos encaminhados, né? Porque assim, nem tudo você conseguia, né, Celso? A gente ia com muitas reivindicações e tal, mas muitas coisas eram resolvidas. Só que aí sobreviveu quem fez o trabalho bem feito. E eu sempre digo, o Celso sabe disso, está mais anos do que eu aqui no aeroclube. Nós tivemos um grande anjo da guarda que ele botou muito bons presidentes aqui, né? Teve alguns excessos, sim, mas graças a Deus não foram tão expressivos assim. Mas então a gente sempre teve a parte gerencial do presidente e a parte da tesouraria sempre em boas mãos. Então isso fez com que não houvesse desvios. E se tivesse também, não estaríamos vivos, entendeu? E talvez o que pode ter acontecido nos outros aeroclubes foi isso, né? Uma má administração, algum outro problema que... E não conseguiu manter, né? Não conseguiu manter. E por outro lado, né, Celso? A gente sempre lutou pela... Como eu posso te dizer? Pela melhor qualidade possível. Essa que é a grande verdade. E aí também tivemos a felicidade, que queira ou não queira, na época foi mais difícil e tal, a vinda aqui para trás e tal. No começo foi bem difícil, complicado, né, Celso? Foi complicado, como o Mário falou, o fio do telefone vinha pela cerca, o fio da luz vinha por ali, se ligava o ar-condicionado aqui, caía lá. E tu vê, então, foi uma época difícil. Para quem não nos conhece, não sabe onde é que era o clube, ele fica na cabeceira norte do outro lado da pista, né? O lado, vamos dizer, o lado direito, né, ali, é um lado onde tem movimentação. Parte comercial. Parte comercial. O lado de cá não tinha nada. Nada. Para ter uma ideia. Continua não tendo, só tem nós aqui atrás. Continua não tendo, né? Tem 2, 3 casas aqui atrás e a gente é isolado. Tanto que ano passado a gente conseguiu pagar, o aeroclube teve que pagar uma fiação para chegar à internet, porque a internet ela estava com um link dedicado há não sei quantos anos. Né? Foi o que colocou ainda. Né? E agora nós conseguimos pagar e trazer o cabo, porque não valia a pena por causa de um estabelecimento. Né? Então tem esses perrengues, só que aqui é bom, cabeceira, né? Na cabeceira sempre é melhor estar e tal e tal. Na época, nós tivemos que colocar os postes, esses postes que estão aqui também foi colocado. Foi colocado pelo aeroclube. Aí a Oi colocou o telefone, aquele coaxial, para nós ter uma internet e tirar
rabicho, que era um fio de telefone só, mais nada. De escada, imagina. Sim. Hoje tem a Starlink, né? E Unifique, nós temos a Unifique, mas tem a Starlink hoje que resolve essa questão de longe, de distância. E daí foi até acho que um tempo atrás, aí a Oi não tinha mais cabo, aquele antigo, só para o fio... E fibra ótica? A fibra ótica, eles não queriam instalar, acho que para cá daí. Ou queriam a Babilônia para... Eu me lembro na minha última gestão aí, ó, o Augustinho, acho que tu lembra disso, né? Que a gente sempre teve muito problema na internet aqui. O Augustinho chegou a fazer alguns orçamentos para puxar ali a fibra ótica até aqui atrás, só que era inviável. Né? Só para mostrar para quem está nos assistindo, né? Então, a parte comercial, aqui, ó, Pedro Zimmer, isso aqui tudo é parte comercial, né? E o Aeroclube, você tem que entrar aqui pela vamos dizer, margeando a pista, né? Onde está o amarelo, ele está aqui atrás. Então, aqui atrás não tem acesso, né? A internet e coisa. E esse link aí que a gente trouxe, ele está vindo por aqui, ó. Vem por aqui por trás e vem para cá. Sim, onde foi feita a linha totalmente por trás. De energia para o Aeroclube também. Porque ainda a população ainda não chegou ali, né? Ela chegou até aqui assim, né? Sim. E aqui ela está toda tomada, aqui atrás, só que nessa região aqui ela tá zerada ainda, é onde a gente está, né? Que é na cabeceira norte da pista. Exatamente isso. E a fiação naquela época, a energia, aí, graças a Deus, uma pessoa conseguimos passar por lá e hoje está definitivo. Sim, não tem mais como tirar. E resolveu o problema aqui. Sim. Senão não resolve. São os perrengues aí, né? Mas a Celesc, poste, transformador, tudo pago pelo clube. Ô Celso, o único perrengue que eu quero resolver é essa questão do GDB, cara. Essa aí, porque assim, vai e volta, a gente não mexe. Agora vamos ter que tentar separar um tempo ali, um dinheiro para fazer isso, né, Sérgio? Ano que vem, esse ano. Porque todo mundo gosta do avião, os sócios gostam, então é um avião que a gente tem que fazer isso, né? Concorda, Celso? Ou não concorda? Eu concordo, mas ele teria que vir com rádio já, com bateria, não, tudo. Vai ter que fazer tudo, partida. Tudo. Hoje não tem mais ninguém. Rendelar, né? Tem que rendelar. Colocar a partida elétrica nele. Sim, mas isso é simples. Simples? Não é tão... Colocar... Não tem mais ninguém para dar hélice. Sim. Tá Só nem imagina o que é, né? Não. Mas hoje consegue homologar isso aí, tem STC para isso e não teria problema, né? Mas essa seria legal, né? Nós pegar esse avião, né, Sérgio? Trazer ele nas cores originais, buscar uma pesquisa e tal. Isso tem que fazer, com certeza. E com fazer tempo esse avião. Tem que fazer. E aí vai conseguir voar por aí. Sim. Com transponder, com tudo mais. Aí. Nós estamos fazendo isso agora no PA18, né? Nós vamos montar transponder, ELT e VHF, tudo novo, né? Justamente para isso. Vai ter um encontro em Florianópolis. Tem como ir. Hoje não tem como ir, né? Precisa fazer uma navegação, fazer um TGL navegante. Não tem como ir, né? E pelo incrível que pareça, Celso, está tendo bastante procura, né? Nós colocamos o PA18 de novo na ativa. E é o avião que mais está voando ultimamente, nos últimos dias, né? Impressionante, tá? Eu te digo que se colocasse o GDB hoje em voo, né, com todas essas tecnologias possíveis que ele não tem, eu te diria que voaria muito também. Voa aqui. Voaria muito para a escola aqui também. Pode ter certeza. São os aviões dóceis para voar. Tem um pouquinho de habilidade, mas e no fim dá pé e mão para o... Pois no final da conta o cara aprende mais do que o outro avião, né? Sim, ele aprende realmente a vento atravessado, vento través, ele aprende a voar, pousar 3 pontos, aprende a pousar pouso de pista, ele pega pé e mão, que é o que é legal, que nós aprendemos na época, né? Hoje tu começa com o avião no PP, infelizmente tu só pode trocar uma vez, eu acho que é depois de 17 horas, né? Mas isso aí, é o SIAC, é o regulamento que fala isso, né? Porque antigamente tu vinha aqui, o avião que estava na frente, tu embarcava e voava. Era o 115, era o 180, era o PA18, era o Tupi, é o que tivesse na frente, né? Lembra disso? Depois o SIAC mudou, né, Sérgio?
que mudou mais. A partir da hora que a gente virou SIAC, né, a gente teve que mandar o manual de instrução, né? E o manual de instrução não prevê isso, né? Não prevê isso aí. Mas não, lá também está certo, o aluno que está começando aí trocar muito. Vira uma salada, né? Eu, no caso, comecei no GDP, quebrou. Aí foi para o Citabria, quebrou. Aí eu estava lá com quase 20 horas, aí começa no Tupi. Aí acabei... Concluísse ali, né? Sim, aí mais adaptação, mais não sei o que, vai lá para cima o teu tempo para formar no avião aí. Celso, conta um pouco para nós, tu que participou nesses últimos 40 anos do Aeroclube, né? E qual era a tua sensação que cada vez que eu te ligava ou que alguém te avisava que tinha um aerobeiro no voo? O que aconteceu contigo, Celso? Conta para todo mundo aqui que quer saber. A dor no estômago. Isso eu ouvi alguns. Mas... Meu Deus, ali naquela época eu vi alguns aí no coisa. Eu me apavorava. Falei, cara, como é que essa escola dava certo? E eu dizia assim, eu nunca quero ser presidente desse troço aí, porque tá louco, um aeroboeiro atrás do outro, dentro do buraco. Se gastou no último que foi recuperado todo, célula, motor, tava 0 bala, tava bonito. Não durou quase nada isso, né? 50 horas. 50 horas. Meu Deus do céu. O outro, um dia, entre tantos que foram, acho que uns 5, 6 bueiros foram para a vala aí. Teve um ano que foi 3. Um ano, né? Tu tá falando não, foi 3. Né? Não, acho que no total foram uns para lá de 5, 6 aí. Muito mais. Foi mais. Foi numa época, um período aí, foi 3 ou 4 num ano. E aí, e ao longo dos anos, aí foi o GLI também, sim, capotou. O GLI foi uma só, né? Aí foi lá em cima depois de Rio do Sul lá, como é que é lá, tem aquele aeroporto pequeno lá. Rio do Oeste? Rio do Oeste também, Rio do Oeste, quebraram mais um lá. Aquele que bateu na cabeceira, não? Eu soube daquele. Então, eu sei que ele foi o FKV. Para você, o Celso é testemunha disso. Eu sei que numa das reeleições que eu entrei, eu fiz pedi para a contabilidade fazer um levantamento para nós só no que nós gastamos, né? Sem contar o avião parado e deixando de faturar. Até aquele período, eu não lembro mais que ano que era, tal. Naquela época já estava em 800 mil reais. Isso faz pelo menos 15 anos atrás, né? Tá louco. Tu faz ideia, 800 mil reais. Sim. Exatamente. Tu faz ideia o que é. Então tu imagina hoje, né? Assim, acho que a gente não pode falar, né? Porque a gente recebeu 3 ou 4 aviões e tal. Na época que receberam esses aviões, deram um up para a escola, porque faz muitos anos que não recebe mais, né? Existia o GDB e existia o HMF só, né? Então o Citabria tinha sido vendido e tinha, enfim. Aí não tinha oficina. Não tinha aí oficina, era feito lá fora. Ainda, fazia tudo fora. Aí chegava 5 horas de voo, veio de uma oficina, daqui a pouco estoura uma mangueira de óleo. Dizem que foi o radiador, mas veio de mangueira trocada naquela 5 horas atrás e estourou. Lá foi um vira-biquim pro saco aí. Mas todo e aquele negócio, abre o motor, tem que abrir o motor inteiro, tem que testar, tem que mandar um cilindro não sei para onde. Tá, mas isso de detalhe, né? Nós não tínhamos oficina. Isso tudo era feito fora. Ou seja, era oficina, 3, 4... Porto Alegre? nós mandávamos vários lugares aí. Não. Graças a Deus a oficina, assim, a gente fala, né? Poxa, mas a oficina... A gente dá uma volta na oficina e só vê conta, né? Conta, mas é um mal necessário, porque a oficina ela agiliza, né? Ela agiliza, ela dá qualidade nos aviões, ela dá qualidade ao material... É outra coisa, mas é um susto. A oficina, tu dá uma volta na oficina, é um susto atrás do outro. Né? Então, era o tempo do avião parado, fora. Sim. Aí tinha que esperar, né? Eu tinha que ver um aluno que, de repente, estivesse disposto a levar para não gastar a hora, o clube só pagar. À toa, né? Sim. Então, muitas vezes se fazia isso. Aí, dependendo do que tinha que ser feito, era uma semana, 2, o avião parado e começava a comprar as peças só na hora que chegava lá. Aqui muitas vezes já dá para prever, vamos ter que trocar isso. Na próxima, então já
Dá para organizar um pouco. Organizar melhor, né? um pouco. O fato de você ter a oficina interna muda bastante isso aí. Você consegue prever um pouquinho mais, se preparar um pouco mais, né? O outro HMF levei algumas vezes para Curitiba. A gente fazia lá a revisão dele. Então lá não tinha aluno, o aeroclube bancava esse voo todo para essa revisão, além de pagar o pessoal. Então era tudo oneroso aí, e demorado. Imagina uma revisão que a gente faz umas 50 horas em 2, 3 dias e levar mais de uma semana. 50 horas hoje no mesmo dia sai. Bem caprichadinho, sim. Entra de manhã, sai. Sim. É bem isso aí mesmo. E lá sai 2 semanas, imagina. Mas eram épocas mesmo, né? Agora sim, sobrevivemos, né? Enfim. Para estar aqui hoje, sobrevivemos aí as fases, né, Celso? Tive outra, mudando um pouco. Fomos um dia participar do rally aéreo, eu e o Carlos Hepfer, Rio de Janeiro. Isso também foi coisa que não teve mais, assim, né? Ali pelo menos a gente não vou falar, né? No passado, os aeroclubes em si, eles faziam aqui e ali algum evento de rally, e depois teve um e outro nacional aí. E digo, naquele do Rio a gente foi, chegou a ter 80 aviões. Olha só. Era para ter o dobro, estavam inscritos. Tudo bancado pelo SERAC na época, pelo governo. Bancada a gasolina e a comida lá tinha alguma coisa aí. Legal. Tu vê, a aviação na época, né? Na época do SERAC, na época do DAC, ela era muito mais fomentada, né? Sim. Em termos de estruturação, de valores, de botar dinheiro na frente, de doar aviões, né? Não era o desporto, na verdade. Né? Era muito mais, né? Mais voltado para o aerodesporto, né? Nós estávamos falando esses dias, foram 400 aeroboeiros no Brasil, né? Foi doado, né? 400 aviões. Então, isso aí ajudava também bastante, né? Foi um período que ajudou muitas escolas, né? Ajudou, mas enterrou muitas também. Sim, a maioria. Enterrou porque, poxa, perdeu a reta, bateu o hélice no chão, vai ter que abrir. Então, se não tivesse condição, ele ficava por ali mesmo. E os bueiros e o PA-18, alguns perengues de buscar ele. Tu participou de um, eu participei do de Navegantes. Sim. Na hora de... o DAC transferiu porque ele estava sem operação naquele... Tu tá falando do meu, foi do J3? Do J3. Sim. Aquele que tá lá de Tubarão. Tubarão. Meu Deus. Aquele que tá comigo. E eu peguei o de Navegantes. O que era? Lá era um bueiro. Era bueiro. Aí chegamos lá, eu peguei o pessoal do SERAC em Florianópolis. Aí chegamos lá em Navegantes para pegar o avião, caminhão, tudo. Aí chegou o presidente do aeroclube de lá, imprensa, não sei o que, deu um rolo. Mas não estava mais voando Navegantes? Não. Já tinha parado? Já estava. Navegantes já estava totalmente parado aí. Totalmente parado. Mas deu um perengue. Foi doado para cá daí. Sim. Qual deles quer? Lembra ou não? Não está mais aqui conosco. Porque depois também a gente optou por não revitalizar eles, né? Porque nós já tínhamos 4, né? E aí então a gente solicitou que acho que foi para Curitiba que recebeu ele daí de volta. É que alguns também já vieram bem... E depois vieram completamente detonados. Então não tinha... Ferrugem e... Hoje esses aviões, né? Vamos lá, a gente até teve algumas reuniões com a ANAC, esses aviões, a gente falou isso, né? Esses aviões vão servir muito para tirar peça, né? Motores que são bons, blocos que são bons, talvez instrumentos. Agora, revitalizar e voltar atrás, e revitalizar 115 desse da vida para botar numa escola, cara, é arriscado. Hoje com aviões mais modernos, né, os LSAs né, que estão entrando por aí, que são modernos e bons e baratos, tem os 152, tem que achar, né? Não é fácil também achar. E aí tu vai voltar com 115, com bueiro. Então é bem complicado. Não tem. É bem complicado. O outro bueiro pegava uma época de navegação pelas praias. Aquilo montante, não sei se Sérgio lembra, aqueles montantes vinha, enferrujava com uma facilidade. Só uma volta na praia já vinha. Sim, já vinha com ferrugem aí.
Verdade. Não, cada coisa que passaram, né? Sim. Mas chegou a ter mais do que 4, Sérgio, aqui. Era o Buer 115. Não, em voo não. Ah, em voo. Porque em voo o era Buer o- tinha uma meia dúzia. Era o 180 e mais 3. 3 115. Veio da Bahia alguns e... Um veio da Bahia, que também uns estão lá em cima, que nunca nem também mexemos. Mas era 3 em voo e 4, na verdade, né? Com 180, né? Porque não tinha mais necessidade que isso. E na verdade até teria, né? Porque cada 6 meses tinha uma navala, né? Mas enfim. Eu contava com 3 só. Contava Porque sempre um com sempre estava na vala. Não era fácil. São os perrengues, né? Os perrengues que aconteceram e graças a Deus aí a gente também, né, mudou bastante pela cultura do convencional. A gente sabe que é outro pouso, é outra, mas para a escola é uma segurança, né? É um outro Não, com treinamento. certeza. O outro pontapé foi a hora que a gente importou os 2 primeiros 172. Ali foi a mudança de Foi a chave. mudança de chave também, porque dali para frente, graças a bom Deus, o índice de incidentes diminuiu drasticamente, né? Sim, sim. Acho que tivemos Praticamente é só. quase zero, né? Quase zero de lá para cá, Sim. né, Celso? Então isso também ajudou bastante. Porque Verdade. senão não tinha mais como hoje tocar isso aí. Não Era tem. impossível, né? Na época se voava menos, né, Celso? Se tinha uma despesa menor, se tinha tudo menor. Mas você ainda conseguia alguma coisa, às vezes, do Serac, um motor ou outro, tal, alguma coisa assim. Eu lembrei, Celso, acho que tu não foi junto naquela vez. Eu sei que eu e o Mário fomos, que chegamos na sala lá do Coronel, lá tinha, eu sempre falo, eu sempre não esqueço até hoje, um quadro lá, dizendo lá quais os valores que os aeroclubes iriam receber, né? Então, a gente ainda ganhava lá um dinheiro ou outro alguma vez, mas muito raramente também. Só fui um dia para Porto Alegre receber os Quero-Quero, Ah, sim. a doação e o GTB e o HMF, se eu não me engano. Sim, sim. Quando eles foram doados, mas com aquela restrição. O GDB foi comprado zero, não foi aqui? Não, ele foi. Foi doado na época pelo Departamento de Aviação Civil, né? Mas zero? Eu Não, não sei não se sei. chegou zero. Eu acredito que sim, né, Celso? Não sei, eu já. Não é da nossa época, né? Não é Sim. nem nascido. né? Sim. 1946. A informação que eu tenho é que ele veio zero para o clube, né? Não, geralmente sim, porque naquela época tudo vinha zero, né? Era difícil vir alguma coisa usada. Eu pra mim, não O tenho- PA18 veio do Rio Grande do Sul, né? O PA18 veio do Aeroclube de... eu não Novo lembro. Hamburgo? Na época, Carazinho? mas Carazinho. Carazinho tem um aeroclube grande lá. Ainda Carazinho. funciona. Ainda funciona, tem uma escola grande. Também. E a gente recebeu o Aeroclube, o PA18 e nós tivemos que fazer o TBO dele para trazer. Então, assim, ele também estava angarado há muito tempo, né? Parado aí. E aí a gente conseguiu. Só que chegou aqui e a tela estava mais podre do que outra Tiveram coisa. que fazer a tela. Voamos um pouquinho aqui e tal. E eu acho que na época era o Arnes, se não me engano, o presidente. Sim. Daí depois eu assumi. Aí então a gente fez o TBO dele e fez as telas. Aí então pintou ele de amarelo do jeito que está hoje, né? Não, amarelo ele pintasse faz 5 anos. Ele era branco? 5? 5? Então a É tela assim. foi feita um pouco tempo antes, um pouco depois só. É, porque Porque- eu não lembro que ano que ele veio, mas desde que eu tô Branco. aqui eu me lembro ele de branco. Aí Sim. depois tu pintasse ele em 2020 Pode ser, de amarelo. pode ser. Era o original da cor. Não, o original era branco. Branco? Branco com a lista vermelha. Vermelha. se não me engano. Esse era o original. E Celso, De aí- quem eu legal. peguei essa ideia de pintar ele em amarelo, né? Lá do pé 18 que tem em Rio do Sul. Tem o pé 18 lá pintado de amarelo. De Germano? Não, aquilo é o PA11. É um PA11? PA11. É igual. É porque, na verdade, essa pintura ali é do J3, né? Sim. Com o raio e tal é do Original. J3. É. Do PA18 é aquelas linhas Sim, retas, assim, duas faixinhas e depois lá desaparece atrás. sim. Ele existia branco com azul, branco com preto, branco com vermelho. É, As faixas. era branco e vermelho. Celso, tá cumprido aí o pedido da turma, né? Viu? Não veio nem doeu tanto assim, né? Nós aliviamos também, né, Sérgio? Nós aliviamos aqui, né? Falando, não vamos pegar tão pesado, não. Senão não vem mais, né? Mas eu quero deixar aqui registrado, cara, que assim, eu tô com o Celso no Aeroclube há mais de
35 anos, né, Celso? E assim, cara, se o Aeroclube tá onde tá, se o Aeroclube tem o que tem, e se o Aeroclube foi resguardado, foi por causa de ti. Você foi um dos que ajudou. E tá então, aqui ainda, assim, né? E tá aqui ainda. Então, assim... O Celso é o cara que nos baliza, né? Exatamente. Então, ele é o tipo do cara, do sócio que nos sempre baliza, né? Exatamente isso. Cuidou e sempre cuidará. Mas agora já está ficando mais difícil entrar naqueles bueiros lá, puxar. Não, mas eu não estou falando só disso, estou falando da área financeira, da área, né, administrativa, e sempre foi um bom parceiro. Eu digo uma coisa do Celso também que eu não tenho que esconder de ninguém. O Celso é verdadeiro. Sim. Muitos amigos que se dizem amigos, que batem nas suas costas, que votam sim ou não numa reunião e depois te ligam dizendo que votaram errado, que não sei o quê. Esses perdoa, não te dão a cara. Mas o Celso, quando ele não concorda, ele não concorda. E ele fala na frente de todo mundo. Nós temos até um bonequinho, né, Celso? Isso eu tenho que admitir que... Como é que é o bonequinho que nós temos emoji lá? Ele tem? Não concordo. Não concordo. Obrigado, Celso. Obrigado, tá? Obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado por brilhantar o Aeroclube, né? Tu és um sócio aí ativo, né? E também desportista, porque ainda tá rebocando aí. Sim. Tem muitos e muitos anos aí rebocando planador e tanto com a gente. Tá bom? Obrigado. Agradeço a oportunidade e sucesso ao nosso clube. É isso aí. Sérgio, obrigado novamente. Um abraço aí a todos os nossos patrocinadores, é isso, né? A Nuvme, Hangar 33, Valhall, Flyjet, Protesul Marcas e Patentes, Labela Pizzaria e Ruca Motos. E motors, e carro, caminhão, tudo tem roda. Até avião daqui um pouco vai ver. Se Deus quiser, estamos chegando lá. Um abraço a todos, até o próximo programa.